do Senhor, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre a alegria do profeta Abacuque. E para falar sobre este assunto, vamos ler lá no livro de Abacuque, capítulo 3, verso 18, que diz o seguinte: Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Queridos, estamos acostumados a ficar alegres quando as coisas estão bem. Acostumamos a nos alegrar no Senhor quando recebemos uma bênção que tanto estávamos esperando. Estamos acostumados a nos alegrar e até dançar de júbilo na presença de Deus quando um grande milagre acontece em nossas vidas. Mas o texto que lemos do livro de Abacuque nos mostra que quando o profeta Abacuque faz este propósito de viver em alegria, ele estava contemplando os campos sem frutos, os currais vazios, sem vacas, o chão árido e os seus irmãos a gemer de fome. Pergunto: alguém pode dizer de onde vem esta alegria da vida de Abacuque? Parece ser este homem um homem masoquista, que se alegra na tristeza, se alegra com a dor, com o gemido dos seus irmãos. Queridos, a alegria do profeta não vinha daquilo que o seu Deus podia fazer por ele. Não vinha também daquilo que ele recebia de Deus. Ela vem edificada em outras coisas que não são coisas passageiras. E nem só que o alegre enquanto ele está neste mundo. A sua alegria vem de coisas que ele sente dentro da sua alma e que lhe mostram coisas futuras que são para ele mais importantes. O curioso também, como pode alguém fazer um propósito de viver em alegria na presença de Deus, mesmo quando as coisas não vão tão bem quanto ele espera? A resposta está na Bíblia. Ela nos ensina que apenas alguém que vive através da fé pode ser conduzido a este estado de esperança e de ânimo, de alegria, mesmo em meio às piores circunstâncias da vida, e sim consegue ver o sobrenatural de Deus agindo na sua vida. Analisando o texto, observamos que a alegria da confissão de Abacuque, no grego significa gil, sugere uma atitude de bailar de alegria ou saltar. No original, significa ainda rodopiar em redor com movimentos intensos. Este tipo de atitude tem aqueles que sentem algo de dentro para fora e não de fora para dentro. Foi exatamente isso que fez o rei Davi lá no livro de 2 Samuel, capítulo 6, verso 16. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e viu que Davi ia saltando e girando acrobaticamente. O rei estava se alegrando no Senhor, se jubilando no Senhor, se regozijando no Senhor, não por aquilo que ele podia fazer em sua vida, mas por aquilo que ele representava na sua vida. Não por aquilo que ele fazia, mas por aquilo que ele representava em sua vida. Amados, a nossa alegria no Senhor deve ser manifestada não por aquilo que Deus faz por nós, mas sim por aquilo que Ele representa para nós, que é vida e vida em abundância. Aleluia! Convido você a pensar comigo
Alguma vez você ou eu fomos movidos a dançar para o Senhor em meio a um campo devastado? Alguma vez você e eu agradecemos a chuva, a colheita que estaria ainda por vir? Com certeza, nos nossos dias, muitos haveriam de chamar também o profeta Abacuque de louco. As pessoas não estariam totalmente erradas em fazer isso. Pode ser que mesmo nos dias de hoje tenha alguém que ainda chame o profeta Abacuque de louco por isso, mas foi o que Abacuque ousou fazer. Preste atenção nesta colocação. Abacuque ousou fazer isso nos seus dias, e a igreja precisa ousar cantar de alegria, se regozijar nestes dias, mesmo em meio às lutas e às dificuldades em que vivemos. Amados, nesses dias, Deus está levando a sua igreja a ser ousada como Abacuque. É tempo de ousarmos mais, aleluia. É tempo de não vermos os sinais, mas, mesmo assim, nos alegrarmos no Senhor, como o profeta Abacuque, pela fé que temos naquele que tem nos surpreendido a cada dia. Lá no Evangelho de João, capítulo 8, verso 56, está escrito: Abraão alegrou-se por ver o dia do Senhor. Ou seja, Abraão dançou intensamente após receber a promessa de um herdeiro que, por sinal, se chamaria Isaque, ou, traduzido, riso. Amados, neste momento ainda, a chegada do herdeiro era só promessa, mas ele creu naquele que prometera e então se alegrou e dançou intensamente na presença de Deus. Temos que, como igreja nos dias de hoje, aprender a fazer das promessas não só um momento de alegria, mas fazer deste momento momentos de júbilo, constantes na presença de Deus. Isso vai fazer com que as nossas promessas cheguem até nós mais rapidamente. A esterilidade de Sara para Abraão não importou e nem veio trazer dúvida no seu coração, mesmo sua esposa tendo duvidado. A esterilidade de Sara resultou em riso para o casal. Através da fé ficou registrado: Abraão sorriu em meio à sequidão e disse: Sara, vamos ter um filho e ele se chamará riso, alegria. E esta promessa, percebo, meus amados irmãos, nos alcançou também. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 7, ficou registrado: Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Precisamos ser gratos a Deus em todos os momentos, mesmo nos momentos mais difíceis. São nesses momentos que podemos ouvir a voz suave do Espírito Santo, contrastando com a turbilhão de vozes negativas. São nesses momentos que podemos nos alegrar no Senhor. O mundo é assim, uma marcha solene sobre o jugo da escravidão, cuja melodia impõe medo, dúvidas, desilusões e morte, e tenta nos levar rumo a um destino desprovido de graça. Mas a igreja do Senhor hoje vive pela graça, pelo favor de Deus. Mas a voz de Deus nos convida hoje a nos alegrarmos no Senhor, a dançarmos como Abacuque, Davi e Abraão, embalados pela fé, pela certeza de que alcançaremos aquilo que os nossos olhos e ouvidos e mãos alcançarão, pois Deus trará à existência as coisas que não são como que já se fossem, como está escrito
escrito no livro de Romanos, capítulo 4, verso 17, como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como os que já se fossem. Aleluia! Me permita orar para que o poder desta palavra seja sobre a tua vida, que você aprenda como Abacuque em todos os momentos, mesmo nos momentos difíceis, se alegrar no Senhor, porque o Senhor é a nossa alegria e, portanto, Ele vai fazer com que as coisas que não são passem a existir pelo poder da fé. Aleluia! Pai amado, que a igreja do Senhor em nossos dias possa viver através da fé, contemplar as promessas do Deus que ama a todos incondicionalmente, que a sua igreja tenha a certeza que a vontade de Deus é trazer riso, dança, alegria para as nossas vidas, para a glória do seu nome, que a sua igreja possa caminhar de vitória em vitória, de glória em glória, mesmo nesses dias difíceis em que vivemos, que a sua igreja mostre a alegria de dentro para fora, pois o significado da igreja é iglésias, que significa sair para fora, viver em alegria sempre, mesmo em dias tenebrosos. Que o poder desta palavra, o amor de Deus seja sobre a tua vida e a tua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.